Toda planilha que você entrega para a escola é um cliente seu. Toda planilha que você entrega para a escola, de acordos que você fez hoje, é um cliente seu que você recebeu honorário. E esse honorário se torna extrajudicial. Todos os dias, trabalhando com método, com um passo a passo para você ter esse resultado. Porque existe um passo a passo. Ah, doutora Mical, a senhora está falando isso porque a senhora tinha uma irmã e era dona de escola, é completamente diferente, você conhece muito de escola, professora, trabalhou dentro das escolas. É verdade, você tem toda a razão. Eu tenho uma gratidão imensa pelo meu passado, pelas minhas irmãs, pela minha experiência dentro de escola, porque foi só assim que eu abri os olhos e enxerguei o quanto que as instituições estavam fadadas com esse profissional da advocacia que vai lá dentro das escolas buscar contrato. A escola detesta o profissional que se intitula apenas um advogado e fala, vou lá pegar ação. Isso não faz parte do processo da escola, não faz mesmo. Eles deixam de realizar o pagamento e tendem a querer renovar matrícula negociando no final do ano. Mas deixa eu te falar uma coisa, Adriana, isso é uma cultura que a escola criou. E esse processo de, eu pago no final do ano e negocio, ele é um processo extremamente problemático para a instituição, porque ela cria inadimplente. Ora, se eu faço aí um contrato com a escola e eu deixo de pagar a escola e a escola recebe no final do ano 10 parcelas que eu deixei de pagar, 10 parcelas, sem juros, sem multas, sem honorários advocatícios, sem correção monetária, ela está criando cobra, ela está criando devedores. Um dos primeiros passos que eu faço, trabalho dentro da instituição, é acordar o meu gestor para o problema que ele vai ter agora. Ele vai ter um grande problema. Por quê? Se ele não resolver a cultura de inadimplência que ele cria com algumas ações como essa ação aí, ele jamais vai resolver o problema da inadimplência. A inadimplência da instituição são padrões que a instituição cria. Eu vou receber dele do final do ano. Uai, gente, fica devendo cheque especial um ano para vocês verem se vocês vão lá no final do ano no banco e vão pagar o mesmo valor. Vai pagar? Nunca. Fica devendo seu carro. 2 meses tem busca e apreensão. Mas escola é ótimo. Escola eu não posso proibir o aluno de entrar para a sala de aula. Escola eu não posso dar sanções pedagógicas para o processo educacional dentro da escola. A escola não pode romper contrato a não ser no final do ano ou no final do semestre. Ou seja, ela é um tipo de empresa que está amarrada. Ela só tem a entregar. E se ela criar processos de eu recebo no final do ano e ainda te dou desconto, não faço cobrança mês a mês, são processos de cultura de inadimplência. E essa cultura é que faz com que a escola torne esse maior pivô de empresas hoje com problema. Primeiro, que ela não pode dispensar o aluno. Segundo, não pode romper o contrato antes do final de ano. Ela renova a matrícula ainda para esse inadimplente e recebe no final do ano cultura de inadimplência. Por isso que esse mercado educacional sempre tem inadimplência. Porque é um perfil das instituições fazerem esse tipo de ação aí, como você citou. Viu, Adriana? É um perfil das nossas instituições e isso é um problema gigante mesmo para as escolas. Cabe ao advogado mostrar à escola como controlar para diminuir a inadimplência. Não só diminuir a inadimplência, como criar novas ações para essa inadimplência. Se a escola não muda preventivamente dentro da escola, aquilo que eu chamo hoje de criterioso processo de matrícula e um processo de recuperação de crédito escolar, ela começa a navegar em alto mar de inadimplência. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente olha, nossa, o advogado tem que entender e mostrar isso. Nossa, essa cobrança é boa. Esses dias, né, na Bahia, estava lá e encontrei um colega aqui de Goiás e ele disse assim para mim, ô, doutora Mical, tudo bem? Tudo bem.
Falou, pois é, eu sempre vejo o trabalho da senhora no Instagram, faço cobrança de condomínios, e agora eu comecei a fazer cobrança de escolas. E aí eu contratei até um monte de advogados que vão fazer, e a gente fez parceria de 40%, e nós vamos fazer a cobrança. Cobrança de escola não é igual a cobrança de condomínio. Eu tava de férias, ele não me perguntou, senão eu tinha respondido para ele, fiquei só olhando, e assim, eu tenho por hábito, como vida pessoal, de que eu falo menos do que o necessário, ou só falo aquele que eu tenho certeza. Então, quando alguém fala para mim e vem trazer um trabalho e diz para mim que já adequou um trabalho de cobrança de condomínio, cobrança de escola, eu já sei que vai dar tudo errado. Primeiro, fazer parcerias com outros advogados, como se isso fosse um montão de cobrança que você joga e empilha. Isso não dá certo, escola não é cobrança do mercado, escola não é cobrança do posto de gasolina, escola não é cobrança do condomínio. São coisas que são parecidas, são títulos extrajudiciais. Mas o condomínio, ele tem uma cobrança extrajudicial de 2 passos que você dá. 2 extrajudicial. O resto, o imóvel é a própria garantia. A escola não trabalha assim. Ela não tem garantia. Se ela não tiver um processo criterioso de matrícula, a garantia dela tá 0. Escola também não trabalha com processo de cobrança em que você judicializa tudo para resolver. Porque ela custa fazer um processo de matrícula para captar um aluno, para se tornar aluno dela. Então ela pensa o seguinte, antes eu ter uma sala de aula com 30 alunos e eu vou conversando com o pai, vou recebendo esse piticado aqui, mas vou receber, do que eu ficar com a sala de aula vazia, senão eu tenho que fechar a escola. E os pais, quando entram dentro da escola com sala de aula vazia, ele entende o seguinte, a escola deve estar quebrando, então eu não vou pôr no meu filho numa escola que está quebrando. Então tem várias crenças que existem dentro do mundo da escola e do mundo da família na hora de se relacionarem. E tem crenças que às vezes os profissionais acham que é a palavra cobrança escolar, é só dizer, vou ligar ali e cobrar, vou entrar com ação, executar. Não. Escola tem um perfil próprio, ela tem um vínculo afetivo. Escola não considera a inadimplência dela um problema para manter o aluno na casa, pelo contrário, como a própria lei sabe, o inadimplente, já a própria lei diz que não pode dispensar o inadimplente no processo letivo. A escola também não faria isso. A escola não tem cultura de cobrança mensal de acompanhamento. Ela não tem uma mudança de postura hoje dentro da escola com os devedores na parte pedagógica, portanto, ela fala, não vou ter uma postura diferente financeiramente, administrativamente. É aí que o especialista entra. Mas entra com vínculo, com um processo de cobrança profissional, acompanhando e dando continuidade no vínculo da escola. E quando eu ligo para os meus devedores, eu não falo para eles, eu vim fazer uma cobrança. Bom dia, eu sou da Estival Advogados, faço o acompanhamento do processo de recuperação de crédito das instituições. A escola tal percebeu que não está tendo pagamento da mensalidade tal. Esse pagamento realmente foi feito? Foi realizado? Nossa, doutora Mical, estou devendo, não dou conta de pagar. Se eu parcelar em 3 vezes, eu posso fazer matrícula? Eu escutei isso demais no final de ano. Quais são os processos que eu posso, então, ajudar a escola a renovar a matrícula com segurança para esse inadimplente? O que eu tenho hoje para fazer e fazer com que a escola esteja de portas abertas, mas então não perca esse aluno, porque ela não vai perder esse aluno mesmo, devendo. E aí, nós vamos criando um quê? Um método de trabalho. E esse método eu errei muitas vezes, acertei várias vezes, como meu colega, né, lá na Bahia, falando comigo, e eu tenho certeza que ele está errando mais do que acertando, pelo que ele próprio me contou. Em 10 minutos de conversa eu entendi que o processo de recuperação de crédito que ele criou foi um amontoado de cobranças soltando na mão de um e de outro. Isso não é se especializar. Isso não é ter resultado. Eu quero ter honorário todo dia. Para ter honorário todo dia, eu preciso me especializar. Eu preciso ficar boa no que eu faço. Eu não posso ser amadora desse jeito, não. Além de eu destruir o processo de uma escola. Porque eu não posso empurrar aluno para fora da escola. Ele é um cliente dele.
Assim como os devedores são todos os meus clientes das escolas que me repassam. Então eu tenho carteiras hoje que são de milhões de reais. Isso me garante um rodízio e um fluxo de cobrança que eu tenho honorários todos os dias dentro do meu escritório.